Pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre renascimento cultural, entendendo quais são as transformações no pensamento na transição para a Idade Moderna e quais as principais expressões artísticas e científicas nesse contexto. Bora para a aula? Bom, pessoal, o tema que tem permeado nossos estudos é o nascimento do mundo moderno. Então, a gente tem procurado entender as transformações econômicas, políticas, na organização social e na cultura, na transição da Idade Média para a Idade Moderna. E aqui hoje, nossa tarefa principalmente é entender essa transformação no sentido da mentalidade, da forma de pensar e de enxergar o mundo e que expressa essa maneira de perceber as coisas no mundo moderno e que influencia profundamente a nossa sociedade. Então, primeiramente, a gente precisa compreender quais são as transformações na transição para a idade moderna. A primeira delas são as inovações agrícolas e o aumento na produção, porque na medida em que aumenta a produção, você tem aí o incremento comercial, os feudos passam a vender parte da sua produção. Com o aumento da produção, você tem um crescimento populacional e uma expulsão desses servos que vão para as cidades. Parte vai se tornar colono, inclusive alugando um pedaço da terra, e alguns se tornam trabalhadores livres dentro dos próprios feudos. Então, a primeira transformação é no campo econômico, no sentido agrícola. Mas, além disso, você também tem a urbanização, que cresce na Baixa Idade Média, você tem a retomada do comércio de longa distância, e essa retomada do comércio de longa distância, ela caminha com a expansão do comércio marítimo, é só vocês lembrarem das grandes navegações. Você tem um fortalecimento das atividades artesanais muito grande, que inclusive vão se organizar aí através das guildas, que são as corporações de ofício, com uma hierarquia bem rígida, né? Onde você tem um mestre, um funcionário, que é alguém que recebe para fazer a função, mas ainda não tem autonomia, e o aprendiz, que muitas vezes, inclusive, paga para estar ali para aprender um determinado ofício, a produção de algum tipo de item. E por fim, e talvez seja o mais importante aqui nessa transição para a Idade Moderna, é o surgimento e a consolidação da burguesia enquanto classe, gente, tá? Isso talvez é o que mais marca essa transição, inclusive no pensamento da Idade Moderna. Só para vocês terem uma noção, inclusive a própria pirâmide social muda. Então, se a pirâmide da Idade Média era clero, nobreza e servos, agora continua tendo clero, ainda muito importante, a nobreza, que começa a perder gradativamente espaço junto com o clero, tá, gente? Você tem a burguesia aqui ocupando um lugar intermediário. Você tem os trabalhadores livres em geral, que são principalmente os artesãos e alguns camponeses. E claro, você continua tendo ainda uma grande quantidade de servos. Ainda na transição para a Idade Moderna, a gente tem uma gradativa formação de monarquias nacionais. Então, o poder que antes estava descentralizado nos feudos passam a estar centralizados na figura de um único governante, que no caso é o rei. Então, países como França, como Portugal, como Espanha, são alguns exemplos na Europa dessas monarquias nacionais. Além disso, você tem o fim do Império Romano do Oriente, em 1453, que é inclusive um marco histórico de transição para a Idade Moderna, que marca essa passagem. Você também tem a invenção da imprensa, que talvez é uma das principais invenções nesse contexto, porque vai facilitar a divulgação de diversas ideias, principalmente da produção científica, das novas críticas religiosas que estão surgindo,
novas propostas políticas para a sociedade e vai gradativamente também incentivar a escolarização, porque pelo menos as pessoas façam o que a gente poderia chamar de educação primária. Então, a imprensa ela vai ter uma importância fundamental nesse processo. Além disso, nós temos as grandes navegações, que só são possíveis pelo desenvolvimento tecnológico do período. Então, ainda na Baixa Idade Média, você tem a bússola, o astrolábio, os avanços na cartografia e, principalmente, a concepção de que a Terra é esférica. Inclusive, tem um mapinha aí de 1490 do cartógrafo alemão e que já trabalhava nesse sentido. Agora, notem, gente, esse mapa aí de 1490, ele não inclui a América, que até então era um continente ainda desconhecido. E nesse contexto de grandes navegações, a gente não pode esquecer que é a partir dele que se tem início a um processo de colonização, principalmente no que se chama de Novo Mundo, que é a América. Além disso, gente, qual que é a grande chave para essa transição para a Idade Moderna? Se a burguesia é que vai impor essas transformações, por conta de uma sociedade mais urbana, mais comercial, de um pensamento mais laico, ou seja, pouco ligado aos interesses religiosos, você então tem novas formas de organização social, novos arranjos econômicos e modos de ver o mundo que essa classe está construindo nesse momento na Europa e que depois se espalha para o resto do mundo. E você tem exemplos práticos disso que a gente pode detectar, além do que eu já comentei antes. Por exemplo, é a burguesia que vai investir no ensino superior, financiando a fundação de diversas faculdades e universidades desde o século XIII. Inclusive, na apostila de vocês tem uma listinha delas, certo? E aí, gente, esse processo de transição, que ainda não chegou na Idade Moderna, mas já está lá no século XIII, ou seja, nos anos 1200, é o que nós chamamos de humanismo. O que seria o humanismo? É um movimento intelectual europeu. E aí, a partir dos anos 1200, 1300, tá? Então, do século XIII, principalmente XIV, que é um século, inclusive, de profunda crise na Europa, que nós já conversamos anteriormente. E o humanismo, ele vai começar a confrontar alguns pilares do pensamento religioso. Primeiro, ao impor uma nova forma de se chegar ao conhecimento que não era a fé, que não era simples crença na palavra, na tradição, mas que agora deveria ser a razão. Por isso eu coloquei racionalismo versus fé, porque é uma outra forma que esse pensamento humanista está trazendo de ver o mundo à sua volta. E se é racional, ou seja, um processo lógico mental do ser humano, então, veja, quem adquire importância fundamental não é mais a fé religiosa, a fé no maior, mas é o indivíduo. Tanto que o antropocentrismo é uma concepção de que o ser humano é o que há de mais importante ao nosso redor, e a natureza, inclusive, só existe a favor de servi-lo, tá? É uma concepção popular aí dos humanistas e principalmente do Renascimento. E ele vai se opor frontalmente ao teocentrismo religioso, que é a ideia de que Deus é mais importante que tudo e que, portanto, tudo que acontece no mundo a gente explica através de uma concepção divina. Então, o que nós estamos dizendo aqui são jeitos de encarar o mundo. Não confundam isso com ser ateu, não acreditar em Deus, mas são jeitos de perceber a realidade, não mais a partir da religião, mas a partir de si mesmo, mobilizando o uso da razão. Além disso, você também busca uma inspiração na cultura greco-romana.
Se você está rejeitando, né, no caso os humanistas estão rejeitando a cultura medieval, então eles vão buscar no momento anterior, no continente europeu, a sua base de inspiração, que são os gregos e romanos. Então toda a produção artística, toda a produção intelectual dos humanistas, ela passa muito nesse sentido de buscar inspiração na cultura clássica. E por fim, claro, o humanismo ele está acontecendo no momento em que eu comentei lá atrás, em que você tem cada vez mais uma economia se tornando mais comercial, em oposição à agricultura de subsistência que acontecia nos feudos, tá? E que esse é o ponto de vista material, objetivo, que serve de plano de fundo para esse movimento intelectual. E qual que é o grande, então, passo para propriamente a Idade Moderna? É o que nós chamamos de Renascimento. O Renascimento, ele é um movimento intelectual europeu do século XVI, então você já está nos anos 1500. E, gente, traz as mesmas características que eu comentei anteriormente no humanismo. É a oposição entre o racionalismo e fé. Então, a valorização em extremo da razão como forma de se alcançar o conhecimento e interpretar o mundo. Uma cultura antropocêntrica que coloca o ser humano no centro do universo, é o centro de tudo, e que, portanto, né, todas as percepções sobre o mundo e forma de se entender as coisas, de se explicar e construir a sociedade ao nosso redor parte do ser humano e não mais de uma concepção do interesse divino, religioso. Você também continua uma inspiração na cultura greco-romana clássica, com o mesmo contexto, e aí avançando cada vez mais na economia comercial. E aqui você tem duas coisas importantes. A primeira, que é uma lenta, e é bem lenta mesmo, gente, isso não acontece de uma hora para outra, mas uma lenta laicização da vida em sociedade. O que é isso, laicizar? Tornar laico. Ou seja, que não se manifesta em assuntos religiosos, que garante a liberdade religiosa. Se naquele momento havia uma grande influência, principalmente da Igreja Católica, o pensamento renascentista está procurando se descolar disso. Veja, não é negando religião nem negando Deus, mas é buscar uma autonomia e que tudo que produzisse não dependesse necessariamente da aprovação da igreja, que pudesse haver na sociedade coexistir outras formas de se entender religião, de se entender o mundo e que não passassem pela visão católica. Isso é uma transformação muito importante e ela é bem lenta, porque ao longo de toda a Idade Moderna, vocês vão perceber que esse é um debate constante, essa crítica à Igreja Católica, crítica à interferência da Igreja do ponto de vista cultural. Outra questão importante é o individualismo, mas não o individualismo na maneira que a gente entende enquanto egoísmo, mas no sentido de valorizar a capacidade e as liberdades humanas. Então, é algo que é corrente no discurso dos renascentistas, inclusive essa valorização das capacidades humanas, a gente consegue perceber nos artistas do Renascimento que não são só pintores ou escultores, mas também são matemáticos, são arquitetos, são engenheiros, são inventores, como, por exemplo, Leonardo da Vinci. Tá? É a ideia de um ser humano completo, integral. E qual que é o país, qual que é o local que vai ser o berço, que vai ser a origem do Renascimento? É a Itália, no caso a Península Itálica, né? Por quê? Primeiro, porque você já tem grandes centros comerciais na Itália. A Itália ainda não era um país, então você tinha vários pequenos reinos, além do Estado da Igreja. Então você tem grandes centros comerciais, desde o século XII, XIII. Você tem a presença de vários grupos culturais. Você tem gente que patrocina os artistas, que nós chamamos de mecenas. Você tem a presença de sábios e artistas bizantinos, que é do Império Romano do Oriente.
e que inclusive nesse momento de desagregação do Império vão para a Península Itálica. E claro, você ainda tem uma vantagem estratégica, a herança cultural romana. Roma, que é a antiga cidade-estado que se tornou império, está justamente na Itália. Então, todos esses fatores contribuem para que a Itália seja o berço onde surge o Renascimento. Mas é claro, pessoal, que o Renascimento ele não é exclusivo à Itália. Então, vários países da Europa, você vai ter artistas, cientistas, escritores, entre outros, que vão já estar fazendo produções de acordo com as ideias que eu mencionei agora há pouco. O renascimento científico, no próprio nome diz, começa, claro, com o próprio surgimento da ciência moderna, no sentido em que coloca em evidência a importância da observação, do experimento, do conhecimento exclusivamente de fonte racional. E claro, vai ter uma ênfase muito grande aí nesse início, o que a gente chama de ciências exatas, principalmente a matemática e a física, que vão ser as principais áreas do conhecimento. Mas aqui, o renascimento científico, ele marca o próprio surgimento do que a gente consegue entender hoje como ciência. Inclusive, a matemática, para vocês terem uma ideia, ela foi tão importante até para os cálculos de simetria das obras de arte do Renascimento. Então, na imagem ao lado aí, tem o Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, tem um textinho na apostila falando sobre, e é como se fosse um sistema de proporções dentro do nosso corpo humano, que tem como base um palmo, que são 4 dedos, é como se você mostrasse o 4 com a mão, e que você pode medir seu corpo humano. E, gente, pode testar que é bem proporcional mesmo, tá? Além disso, no campo da astronomia, e talvez foi um dos debates mais marcantes do Renascimento científico, é a proposição de um sistema heliocêntrico que foi pensado pelo Nicolau Copérnico e que depois vai ser desenvolvido no sentido experimental pelo Galileu Galilei. E o que é esse sistema heliocêntrico? É a ideia de que os astros, né, no caso do sistema solar, né, gente, orbitam em torno do Sol. Então, planeta, Lua e outros astros, eles giram em torno do Sol. E que se opõe ao sistema da época, que era a ideia do sistema geocêntrico, onde o Sol e todos os astros, eles giravam em torno da Terra. E que era algo que a igreja, inclusive, defendia. Isso gerou muita polêmica, e inclusive quase custou a vida do Galileu, que é algo que nós vamos estudar com mais calma na unidade 3. No campo da medicina, você tem diversos estudos sobre a anatomia, principalmente a partir da dissecação de cadáveres, que era algo proibido pela igreja. Mas essa dissecação de cadáveres vai ser, claro, essencial para entender o funcionamento do corpo humano. Inclusive, aí no livro, e na apostila, e aí no slide de vocês, tem a imagem do livro Anatomia, do André Vesalius, que inclusive chama Fábrica, né, entendendo o corpo como uma máquina perfeita. No Renascimento artístico, do ponto de vista das pinturas e das esculturas, a gente tem algumas características importantes desse movimento. Então, eu coloquei a imagem da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, talvez uma das mais famosas pinturas de todos os tempos, para a gente entender como que aparecem nela essas características. A primeira coisa, gente, é que esses artistas do Renascimento, eu já comentei lá atrás, você tem a ideia de um ser humano universal. Então, que é especializado em uma montanha de assuntos e que desenvolve muito essas capacidades. Então, Leonardo da Vinci, por exemplo, é uma representação clássica desse ideal de ser humano universal, na medida em que, ao mesmo tempo que ele é pintor, ele também faz esculturas, ele também é arquiteto, ele também é matemático, ele também é inventor, que é algo que, para o nosso contexto no século XXI, é quase impensável, né? Alguém que detém tantas especialidades e que consegue articular tantos conhecimentos. Agora, já do ponto de vista das pinturas e das esculturas, há uma grande preocupação
com a representação da natureza, tá? Então você valoriza muito isso, que é o que nós chamamos de naturalismo. Então, se você for consultar as diversas pinturas desse movimento artístico, você vai ver essa preocupação com a representação da natureza. Inclusive, aí no quadro também você tem uma paisagem ao fundo. Outra grande preocupação é o realismo da representação. Então, de forma que fosse o mais real possível, que parecesse o máximo possível com aquilo que a gente vê. Portanto, se tem que ser o mais próximo da realidade, a composição ela tem que ser harmoniosa, ela tem que estar proporcional. Inclusive, os pintores renascentistas, eles são também muito estudiosos do corpo humano, os escultores do Renascimento da mesma forma, justamente por essa preocupação em representar da forma mais realista possível suas pinturas e esculturas. Mona Lisa também tem essa preocupação. Se você observar na pintura, inclusive as dobras do tecido, tudo é a intenção de ser representado da melhor forma. Você também aí tem a ideia da perspectiva, que é algo que não era utilizado até então, em que você dá a noção de profundidade na pintura. Seria algo próximo do que seria uma visão 3D, onde você vê, então, que tem objetos mais à frente, objetos mais ao fundo. Então, por exemplo, aqui na nossa imagem na tela, Mona Lisa está à frente, e ao fundo você percebe paisagem. Isso é a aplicação de perspectiva. Além disso, você tem a ideia de composição em pirâmide, que é uma forma, principalmente em pinturas representando um indivíduo específico, que se você desenhar um triângulo em cima dessa imagem, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Que é uma forma harmoniosa de distribuir a figura central na sua pintura ou na escultura. Além disso, você tem uma técnica de luz e sombra. Então, por exemplo, na própria roupa da Mona Lisa você percebe isso. Como que o pintor ele consegue dar a dimensão das dobras no tecido? É justamente com essa técnica, ela é chamada de esfumato. E além disso, você tem o uso de tinta a óleo, que é uma novidade do período. Outra tendência importante, que é a única que não está expressa aí na Mona Lisa, é a ideia de se produzir autorretratos. Gente, era muito pouco comum na Idade Média alguém se retratar, ter biografias de pessoas. Isso passa a ter mais força no Renascimento, inclusive por conta dessa ideia de valorização do ser humano, de valorização das capacidades humanas, e as pessoas passam a se registrar. Parece bobo para nós hoje, no mundo em que faz tanta selfie, em que a gente se retrata tanto, mas no começo da Idade Moderna era algo que acontecia muito pouco, tá? E é uma coisa que está sendo colocada, pelo menos em perspectiva, pelos renascentistas. Ok? Aí você tem um quadro também do Leonardo da Vinci, que é a Última Ceia. Gente, esse não é um quadro, aliás, isso é um afresco, ou seja, uma pintura que ela está numa parede. Inclusive, ela é enorme, ela tem 4,60 m por 8. Então, é algo assim, se a gente chegasse perto, seria uma imensidão. E que ela representa uma passagem bíblica famosa, que é a última refeição de Jesus com seus discípulos. Mas por que eu estou trazendo essa imagem? Por conta da noção de perspectiva. Ó. Então, ali, essa imagem está na apostila de vocês também, mas mostra inclusive esse esquema de proporção com ponto de fuga e essas linhas de perspectiva que dão a noção de profundidade. Isso é uma característica extremamente importante do período, tudo bem? Há outros quadros que a gente pode observar, o Nascimento de Vênus, do Botticelli, uma temática remetendo à cultura greco-romana,
valorização da natureza, uso de luz e sombra, representação realista, tá? Então, são temas muito caros às pinturas e esculturas renascentistas. Então, aí, novamente, Escola de Atenas, de Rafael, em que você tem aí, novamente, uma inspiração da cultura greco-romana, uso de perspectiva, técnica de luz e sombra, realismo na representação, que está tudo bem descrito aí. Gente, cada filósofo bem representado, inclusive aí, tudo bem? É legal depois procurar até para vocês verem a análise desse quadro. Aqui a gente tem uma escultura do Michelangelo, que é La Pietà, e que novamente, gente, inclusive na escultura, a preservação daquelas características que eu mencionei. Uma representação mais próxima da realidade possível, tá? Você ter aí uma valorização, né, das formas humanas, inclusive muito bem representada nos seus pequenos detalhes, como músculo, dobra de tecido. E essa é uma escultura que muito difícil de ser esculpida, ela é esculpida em mármore Carrara, que é uma das grandes obras do Renascimento. Ainda do ponto de vista artístico, a gente pode destacar algumas questões da literatura. Porque, primeiro, a literatura do Renascimento ela dá destaque à personalidade individual. Então, se no período medieval são as grandes sagas de cavaleiros, as grandes questões religiosas, agora o foco é no indivíduo, nas narrativas individuais, tá? Principalmente nas ficções. Então você tem novas e repaginadas formas, inclusive literárias, como os ensaios, epopeias, mas principalmente, gente, os romances e as biografias, tá? Então as biografias que eram, inclusive, na Idade Média, muito uma história de santo, aqui não, você pode contar a história de pessoas. Só para dar um exemplo, o Michelangelo, que foi um dos artistas mais famosos do seu tempo, ele chegou a ganhar uma biografia em vida, que era uma coisa impensável 100 anos antes do período em que ele viveu. Outra coisa importante é que essas obras estão sendo escritas no que nós chamamos de língua vernácula, que é a língua que se fala em cada país. Porque na literatura medieval era muito comum você escrever em latim, mesmo sendo uma língua morta, né, porque ela não era falada pelas pessoas, para todos os assuntos em termos de estudo, ainda se utilizava o latim como referência. Então, essas obras do Renascimento elas passam a ser escritas na língua dos seus países, na língua que as pessoas falam. Isso é uma coisa muito importante. E além disso, a literatura renascentista ela é também marcada por uma grande crítica social, pensando aí as estruturas medievais e principalmente um sentimento anticlerical. Então você tem muitas críticas à Igreja Católica e que é algo que passa a ser comum durante toda a Idade Moderna. Veja, a Igreja ainda continua tendo muito poder? Sim, mas ela também passa a sofrer muito mais críticas. Dentre essas obras aí, eu destaquei alguns pequenos exemplos só para vocês saberem mais ou menos do que a gente está falando. Então, Romeu e Julieta, que é talvez um dos maiores clássicos da literatura mundial, é uma obra tipicamente renascentista. Então, escrita em inglês pelo Shakespeare, que está contando a história de dois jovens apaixonados, de famílias burguesas, tá? Num romance que termina de uma maneira trágica. Desculpa o spoiler para quem não sabia, né, gente? Mas é tipicamente a trajetória de indivíduos, interesses deles, nas suas qualidades e defeitos. Hamlet, que vai no mesmo caminho, que é uma outra tragédia, tudo bem? Você tem aí a obra Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, que é um espanhol e que está ironizando muito a estrutura social medieval. Inclusive, aí na figura do Dom Quixote, que é representado como louco, mas que na sua loucura se critica esse modo medieval de enxergar o mundo, tá? Você tem a Utopia de Thomas Moros, que é a ideia de você pensar uma sociedade perfeita,
por isso o nome Utopia. Você tem os Lusíadas de Camões, que é uma obra, inclusive, muito impregnada do contexto das grandes navegações. Então, vocês estão percebendo, né, de diferentes países aí que a gente está tratando, tá bom? Pessoal, encerrando aqui a nossa aulinha, eu deixei algumas dicas para vocês, para quem quiser se aprofundar no assunto, conhecer mais a respeito do Renascimento. É um período da história muito legal e tem muita coisa para ser falada. A primeira delas está na página 417, tem um QR Code. Para quem quiser saber um pouco mais sobre o Nicolau Copérnico, que é quem propõe o sistema heliocêntrico que eu comentei mais cedo. Na página 418 tem um outro QR Code que vai te levar para o Museu Virtual da Capela Sistina. Ela foi construída aí a mando do Papa Sisto IV, ela demorou 10 anos para ficar pronta. E na Capela Sistina, ela é inteira adornada com afrescos, tá? Com quadros, tapetes, esculturas do período renascentista. Inclusive, um dos principais artistas desses afrescos é o Michelangelo. São pinturas no teto, inclusive que dão uma impressão bem 3D mesmo, em que é incrível. E esse passeio virtual ele é muito legal porque você pode simplesmente girar e ver e ampliar e diminuir o zoom para você ter uma noção de como é isso na prática. É muito rico em detalhes, é incrível. Recomendo muito, tá? Tem um vídeo do canal Revisão falando sobre o Leonardo da Vinci, contando um pouco sobre a vida dele, sobre a produção, sobre as coisas que ele pensou, sobre os inventos que ele propôs, tá, gente? Até inventos que projetavam o que seria considerado um avião, Leonardo da Vinci pensou. Então é um sujeito muito interessante, expressa muito o ideal renascentista, ele é muito famoso. Então eu recomendo muito, assim, é um vídeo curtinho, bem legal de se ver, tá? Tem outro vídeo do canal Ilustrando História, também bem pequenininho, contando um pouquinho sobre a história do Galileu Galilei, que é um dos grandes nomes do renascimento científico do período. E aí o Galileu, além de ter um destaque no sentido de propor através da experimentação comprovar uma determinada teoria, a perseguição que ele sofre da Igreja Católica, tá? E que inclusive termina com a sua prisão. Então, recomendo bastante aí para vocês conhecerem um pouquinho da história dele. E por último, vocês vão rir do link que eu vou deixar aqui também na descrição, mas tem uma pesquisadora e ele é fotógrafa, chama Ari Noert, o perfil dela no Twitter, e ela traz de forma divertida um pouco da vida desses pintores do Renascimento, que é algo que ela pesquisa e que ela conta de uma maneira muito divertida e acabou fazendo muito sucesso. Inclusive dos desentendimentos entre alguns deles. Por exemplo, Leonardo da Vinci e Michelangelo viveram no mesmo período histórico, não se gostavam. Então ela conta um pouco desses bastidores e aí a gente acaba conhecendo um pouco também da produção desses artistas, da maneira que eles enxergavam o mundo. É bem interessante, então eu deixei um link aí do Tab Wall, porque aí mostra um pouco das threads dela, mas tem no Twitter, para quem quiser, e é muito legal de ver, tá? Recomendo muito, vocês vão dar boas risadas, ok? No mais, gente, dúvidas, deixem aqui nos comentários, mandem nos nossos canais de comunicação, tá certo? Um beijo e até a próxima!